E eu Ai, fui Deus. mais uma vez decepcionado pelo jogo da Discordia. Eu acho que a roteirização desse jogo da Discordia tá a la Fazenda. Nossa, Gente, olha, péssimo. eu vou discordar de você, porque na Fazenda se tem uma coisa que tem é treta. Se tem uma coisa que tem na Fazenda é treta. O que aconteceu ontem, Daniel, no jogo da Discordia, foi o maior anticlímax do mundo. Por quê? Tudo bem, a gente sabe que eles botaram os dummies pra dar tortada, porque no ano passado, naquele negócio, lá naquela dinâmica de jogar água na cabeça do outro, Afundou a cabeça Maria, da menina. a Maria bateu o balde na cabeça da Fizeram até da o meme menina. da cabeça dela amassada. É, fizeram o meme da cabeça amassada e tal. E aí eu acho que pra ninguém enfiar a torta com muita força na cara, eles botaram o dummy pra fazer. Mas, gente, cortou o clima. Não tem a menor graça. Porque era assim, um sentava do lado do outro. Aí um não podia escolher um outro. Aí só podia escolher quem tava no grupo. E separava os grupos. Eram 3 grupos diferentes. Aí se você... Cara, ficou uma bagunça. Cheio de regras. Primeiro, gente, o jogo da discórdia, você tem que atacar quem você quer atacar. Você tem que ir pra cima de quem você quer ir pra cima. Se você tá tretado com fulano e fulano tá no outro grupo, você tem que escolher, mesmo se ele tá no outro grupo. Nesse jogo da discórdia, você tava proibido de fazer isso. Né? Ele não podia escolher uma pessoa que tava no grupo ali, diferente dos que da regra poderia ou não. E além do que, eram 2 rodadas, os emparedados só podiam ir na segunda rodada. Isso até eu acho mais ok, porque já vinha de outros anos, né? E para também os emparedados não ficarem sendo o tempo todo o alvo, que é o play safe. Então, assim, eles tentaram mudar esse negócio que a gente sabe dos grupos que tá sendo chato, a gente falou ontem, separaram eles em 3 grupos diferentes, 3 grupos de 7, né? E assim, ao meu ver, cortou o clímax total, porque limitou as pessoas de quem elas podiam atacar, e também porque a graça a gente vê um dando tortada no outro, e quem tava dando tortada era o dummy. E assim, também, Dummy outro bizarro, anticlímax, muito esquisito, dummy, nossa senhora. Um dummy muito bizarro, gente. Uma coisa que pegou, né, essa questão dos dummies terem que ficar dando a tortada a gente sabe que poderia acontecer alguma agressão, realmente aconteceu. A gente viu no Big Brother ali da Maria que ela foi expulsa, né? Inclusive ela chegou até a tuitar falando que estava feliz que fizeram essa mudança, que não pode ter contato físico e tudo, mas tudo bem, ok. Vamos relevar porque já foi, né? Já passou. Mas toda essa questão é um anticlímax pro jogo, e como o jogo tem muita gente, fica mais chato ainda. Porque vai ter a planta, vai ter o cara que é amigão de todo mundo, vai ter aquela pessoa ali que não se movimenta, vai ter a pessoa que vai sabonetar. E assim, quando tem menos pessoas, digamos assim, vamos dizer que em vez de 21 tivesse só 15, eu acho que a coisa já estaria um pouquinho melhor, né? Já ia estar esquentando um pouquinho mais. Os momentos mais pesados, assim, de treta que a gente pôde ver envolviam o Fred Nicásio. Por quê? Porque o Fred Nicásio, ele chegou e falou pro César que viu o cara de sapato fazendo comentário sobre ele, que ele tinha... que ele era leva e traz, algo assim, né? Que ele tava aqui, mas ele tava lá, e algo assim. E teve um momento onde o cara de sapato chamou tanto o César quanto o cara de sapato. Inclusive, o César foi pro paredão por causa disso, né? Porque ele se afastou do cara de sapato depois do comentário do Fred. Depois que eles se juntaram e tiveram essa conversa, a gente viu que o cara de sapato chamou o Fred pra dar tortada nele. Sim. E começou a questionar. Mas o que foi que você viu falando? Começou a questionar, e o Fred, ele meio que... Eu vi que o Fred deu uma regada. Não, ele falou que não ia falar, que não cabia a ele falar, e foi até o que perguntaram depois, acho que foi a Tina, não me lembro quem comentou isso, falou, como assim você chega, fala que estão falando determinada coisa e você não quer falar quem falou, o que falou e como falou? Que palhaçada é essa? Parece até que ele nem sabe mais o que falaram. Mas que ele nem lembra mais. Nem lembra mais, e tá jogando um verde ali, tentando se pagar de bonzão, que só eu tenho essa informação e não sei o quê. E depois disso, ele tretou com o Bruno Gaga. O Bruno Gaga, que ele chamou o Bruno Gaga, né, pra dar a tortada, falou coisas pro Bruno que, na minha opinião, encaixariam perfeitamente nele. Ele falou que o Bruno é tóxico, falou que o Bruno tinha comportamentos ali que não esperava e tudo mais, sendo que é o Fred Nicásio que faz isso. Todos os adjetivos que ele colocou no Bruno Gaga, na minha opinião, eram adjetivos pro Fred Nicásio. Pra ele próprio, né?
Exatamente. Então, assim, tudo que ele colocou ali, ao meu ver, era pra ele mesmo. Ele tava se olhando no espelho. E aí chegou no momento que o Bruno começou a questionar ele sobre o que tinha dito, isso exatamente o que você falou. E ele falou, não vou falar. Por que você não vai falar? Porque eu não quero. E aí ele ficou com a cara assim fechada, depois ele começou a dar umas gargalhadas meio aleatórias, coringou total. Não, mas sabe o né? que foi pior? Teve um determinado momento ali, dele tretando com o pessoal, dele falando que o Brasil me escolheu. O Brasil disse eu gosto muito eu disso, estou cara. certo. Quem Eu adoro isso, cara. é Fred Nicásio A certeza na fila que do pão? A certeza que o Fred Nicásio tem na cabeça dele é que ele vai sair e vai ser eleito presidente. Exatamente, ele voltando É falando, essa. o príncipe Fred Nicásio. Amigo, abaixa essa... Abaixa essa bola. Pelo amor Ele tá de com a Deus. bola lá do alto. Ele realmente tá achando que, né, tem todo esse estofo, digamos assim, pra participar do jogo como se ele tivesse voltado porque ele era a melhor opção. Mas assim, acho que o pessoal votou no menos pior. Convenhamos, Claro. a Marília era planta e ele tava gerando algum tipo de entretenimento. Sim. Um entretenimento que não era lá essas coisas, mas era alguma coisa. Mas, ainda sobre o jogo da Discord, Daniel, outro momento que, assim, deu uma faiscada foi o momento onde o Alface, né? É o Ricardo, né? O nome dele? É, o Ricardo, ele começou a tretar. Cara, o Ricardo, ele enlouqueceu. De verdade. O Ricardo, eu acho que ele tava procurando uma forma de aparecer no jogo da Discord. Isso já foi no pay-per-view, não foi? Teve uma parte que... Não, isso foi no ao vivo ainda. Foi no Isso ao foi vivo ainda? Foi no ao vivo. Eu não cheguei a acompanhar tudo no pay-per-view. E aí ele começou a atacar ali a Marvila, falou sobre umas coisas assim que eu fiquei... De verdade, eu não entendi direito o porquê que ele atacou a Marvila daquela forma. Trouxe coisas que até foi dito, né? Que era brincadeira, que tava fora de contexto. E também pegou uma questão ali, que se eu não me engano, foi da Paula com... Nossa, me fugiu o nome total agora de quem foi. Mas eu acho que foi a própria Marvila, tava conversando com o Fred. E quando ele apareceu, né? Quando o Ricardo apareceu, eles pararam de conversar e o Ricardo achou que eles estavam falando mal dele. Sim. E aí ele começou uma treta. E antes disso, por que eu disse que ele enlouqueceu? Que antes deles irem pro lado de fora, no ao vivo, antes do início do jogo da Discord, ele tinha discutido com a Larissa. E eu também não entendi o motivo. Eles estavam discutindo antes do programa, na verdade, a hora que o Tadeu manda eles irem pra fora, né? Aí ali começa um início de discussão por ele não estar aceitando ali os argumentos. A gente até tem um framezinho aqui, se eu não estiver enganado, produção, que é bem antes do intervalo, bem na hora, assim, que eles estão conversando. Aí a gente consegue ver bem no detalhe, né? A revolta que ele acabou ficando, né? Aí, bagunçado pra caramba. Os brothers têm que aprender a arrumar esse quarto, hein? Pelo amor de Deus. Mas o Alface, então, pegou muita pilha ali, né? Ele achando que os oponentes estavam falando dele. Ele acabou pegando essa pilha e levou isso pro jogo da Discord. Inclusive, Marvila Daniel falou aí, escolheu ele como um alvo, né? Que deu a volta pra ele aí e falou que acha que o Ricardo circula pelos grupos pra ganhar a confiança de todo mundo pra ficar bem na fita, né? E aí teve toda essa treta aí entre esses dois. Provavelmente eles podem se votar nesse paredão porque as coisas escalaram muito porque, ao meu ver, o Ricardo, eu acho que ele tá meio perdidinho no jogo. Tá, ele tá meio perdido, ele ainda tá tentando se localizar, né? Acho que por essa expectativa de ser pipoca, não tá muito acostumado também com a dinâmica, mas é a segunda semana, já deveria estar meio caminho andado ali e entendendo que o jogo é jogo, mas que você não pode confiar em todo mundo ali. Porque como que funciona, gente, a dinâmica de um BBB, de uma fazenda, de um reality de confinamento? Você começa jogando em grupo, é sempre assim. Mas mesmo jogando em grupo, você tem que ter as suas estratégias individuais, porque você não ganha o jogo em grupo. Você precisa do grupo para sobreviver no jogo em determinado ponto, né? Às vezes nem precisa. Se você tiver ali uma força muito grande com o público do sofá, até consegue ficar sem estar em um grupo, como a gente já viu em várias outras ocasiões, né?
mas sempre vai ter um grupinho. E quanto mais você vai aproveitando aquele grupo pra andar no jogo, andar as casinhas ali do jogo, melhor pra você. Até o momento que você vai ter que jogar sozinho, a estratégia é sua, você não compartilha com ninguém e vence o melhor. Então em 80 e poucos dias aí a gente vai ver quem que vai ser o ganhador aí do BBB, mas é a segunda semana e o Alface, ó, já deveria ter acordado e começado a jogar direito, viu? Ele se confunde, meio que ele é o passivo-agressivo, né? E, ao mesmo tempo que ele é calmo, o Alface acha que todas as críticas, que todas as picuinhas, todas as cochichadas são sobre ele. E isso ele vai fazer com que ele pegue pilha muito mais rápido, né? Com certeza, cara. E não dá pra ser assim. Não dá pra ser assim, principalmente em reality show. Se você leva tudo ao pé da letra, se você leva tudo a esse ponto achando que tudo é sobre você, cara, você vai pegar pilha com todo mundo. Você vai fazer inimigos muito fácil, como eu tenho certeza que ele fez inimizade agora com a Marvel depois dessa treta no jogo da Discord de ontem, sobre uma coisa que nem era de fato sobre ele, uma coisa que ele imaginou que era sobre ele e ele não conversou com ela. Cara, olha a loucura. Ele viu uma cena, eles pararam de conversar. Ele falou, essas pessoas estão armando contra mim? Será que foi isso que ele pensou? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas tudo bem, cada pessoa funciona de uma forma diferente. E espero que ele continue explodindo dessa forma. Espero muito. Porque a gente sabe que a gente precisa de treta para um reality show continuar sendo interessante. Mas ao mesmo tempo que ele aprenda um pouquinho a não ser tão, né, pra frentex assim. Porque é um pouco difícil você sobreviver no jogo dessa forma. É verdade, é muito difícil sobreviver no jogo dessa forma. Então tem que abstrair, tem que usar aquelas informações que ele vai ouvindo contra essas pessoas e só assim ele vai conseguir ficar mesmo no jogo. Bora girar então? Já tá, tem mais algum resumo pra contar? Não, no jogo da Discord não aconteceu nada muito... Nada, gente. Uou, assim, né? Foi bem fraco o jogo da Discord de ontem. Teve esses momentos que a gente comentou, do cara de sapato também, que deu, né, que se destacou com essa questão onde ele botou o Fred contra a parede mesmo, né? E o Fred meio que deitou pro, né? Não bateu horrorosa. de frente. Olha aí. Mas é isso, né? Acontece. São esses frames aí que o pessoal pega que a nossa produção pega, né? Nossa, que imagem horrorosa. Tem uma que é pior aqui. Eu não sei, tá parecendo meio que um fantasma, né? Alguma coisa assim. Eu não sei, que fantasma que tinha esse olho assim. Eu não sei quem que é, mas tá remetendo a alguma imagem. Eu vou tentar lembrar. É que é claro, né? Tudo pra fazer chacota com a cara dele, senão não jogariam torta na cara dos participantes, né? Mas vamos rodar aqui o nosso papo, porque a notícia que a gente aborda aqui até parece repetitiva, né? Nossa, essa vinheta estourou aqui. Já vamos falar sobre isso? A gente vai ter que